Fala, estudante de física, tudo bem com você? Espero que sim. Ó, vamos fazer um combinado para essa aula. Se essa aula te ajudou de alguma forma, tá? Deixa um joinha aí, ó, tá aí embaixo. Deixa um joinha, no mínimo, no mínimo, no mínimo. Se foi legal, você achou alguma coisa interessante, deixa comentários, dúvidas também, para receber mais vídeos como esse. A terceira semana do volume 4, por exemplo, se inscreva no canal. Vamos pro quadro? Chegamos no quadro, senhores. Vamos para lá. Exercício da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele foi um exercício adaptado. Já coloquei aqui para você, ó, nos pontos, ponto final, vírgula, no E, tá? Coloquei uma marcação aqui porque isso é importante na interpretação de texto. Quebre o seu problema em várias partes, anote e interprete o exercício para facilitar a sua vida. Fala o seguinte: um asteroide aproxima-se perigosamente da Terra, ameaçando destruí-la. Ponto. Então, esse asteroide está indo em direção à Terra para colidir. Sua massa é de 10 toneladas. E, parei aqui, tem uma informação aqui. Então, a massa do asteroide equivale a 10 toneladas. Uma tonelada são 1.000 quilogramas. Então, eu posso falar que é 10.000 quilogramas. Beleza? Tamo aí, tamo junto. Ok? E sua velocidade de aproximadamente em relação à Terra é 98 km por hora. Então, vem cá, vamos desenhar aqui, ó. Isso que vai ser importante para você entender. Vou pegar outra cor. Um amarelinho aqui. Isso. Aí, Marco. Essa seria o vetor velocidade, tá, senhores? Vetor velocidade de quem? Do asteroide, ok? Esse seria o vetor velocidade do asteroide, que tem um módulo, vamos escrever aqui, ó, velocidade do asteroide tem um módulo de 98 quilômetros, certo? Por hora, isso é importante, anote isso. Viu o ponto final lá? Vamos continuar o texto. Superman é então convocado para salvar o planeta. Beleza? Daqui é o nosso Superman. Sendo sua massa de 90 quilogramas. Vamos anotar a massa do Superman. A massa do Superman é de quanto? 90 quilogramas. Beleza. Show de bola. Qual a velocidade? Eu tenho a velocidade do Superman? Não, eu não tenho. Mas agora aqui vai entrar um detalhe importante. O Superman vai de encontro ao asteroide. Então essa aqui seria o vetor velocidade de quem? Do Superman, certo? O vetor velocidade do Superman. Mas, como é vetor, você já estudou, se você não estudou ainda, nesse canal aqui, senhores, no playlist, tem um canal voltado somente para vetor, tem um playlist voltado só para vetores, tá? E vetor tem modo, direção e sentido. Então, o sentido positivo, eu vou colocar aqui é para a Terra, que nesse caso seria para a direita, tá? Em direção à Terra, positivo. O Superman está em direção ao meteoro, tá? Que é no sentido contrário, né? Então, a velocidade dele seria negativa. A velocidade do meteoro seria o quê? Positiva. Guarda isso no coração. Olha a pergunta que ele colocou. Qual é a velocidade? Vírgula. Em relação à Terra. Com que ele deve atingir frontalmente o asteroide. Então, o Superman aqui, senhores, ó. Ele tem que aqui, ó, colidir com o asteroide, ok? Ele vai ter que colidir com o asteroide. Para o quê? Para que os dois fiquem parados em relação à Terra. Então, depois da colisão, tanto o Superman como o meteoro vão ficar parados. Após a colisão, despreze a atração da gravidade da Terra. Então, aqui o sistema é um sistema isolado, tá, senhores? Quando esse sistema é isolado, eu posso falar que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento que depois. Então, vamos anotar isso aqui, senhores. Ó. Vamos lá. E, ó, vou colocar em azul. Ó. A quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento que depois, certo? Agora, o que vem a ser quantidade de movimento? Quantidade de movimento é a massa vezes quem? A velocidade. Então, antes da colisão, eu vou ter quem? A massa do asteroide
vezes a velocidade do asteroide, certo? Mais a massa do Superman, vezes a velocidade do Superman, que eu não sei e que eu quero descobrir. Que vai ser igual à quantidade de movimento depois. Só que a quantidade de movimento depois, tá, senhores? Sendo que a velocidade deles vai ser zero. Por que vai ser zero? Porque eles têm que ficar o quê? Parados, né? Tá aqui, ó. Tem que ficar parados. Então, zero vezes qualquer coisa vai dar quanto? Vai dar zero. Tá? Aqui ainda não cobrou, mas essa colisão é uma colisão inelástica. Na semana 3 a gente vai aprofundar colisão elástica, inelástica, parcialmente, tá? Então, vamos com calma aqui, mas é uma colisão inelástica nesse caso, beleza? Vamos trocar os valores aqui? Vamos lá, vamos fazer aqui os valores. Quanto que é a massa do asteroide? A massa do asteroide é quanto? 10.000. 1, 2, 3, 4. Vezes a velocidade, que é quanto? 98. Mais quem? A velocidade do Superman. Tá, vou colocar direitinho, né? Massa. A massa do Superman, que é quanto? 90 vezes a sua velocidade. E isso vai ter que ser igual a quanto? A zero. Tá? 10.000 vezes 98 vai dar quanto? 980.000. Tá, senhores? Mais 90 vezes a velocidade do Superman. Vai ter que ser igual a zero. Esse que está mais vai passar para lá o quê? Menos. Então vai ficar 90. Esse 9 ficou horroroso. 90 vezes a velocidade do Superman, que é igual a quanto? Menos. Guarda esse menos no coração. Vou ter que colocar ele em azul aqui, ó. Menos. Daqui a pouco a gente volta nele. Menos quanto? 980.000. Certo? V, a velocidade do Superman antes, né, da colisão, vai ser igual a quanto? Menos 980.000 dividido por quanto? Dividido por 90. O que eu posso fazer? 0 com 0 eu posso cortar. E se eu fizer essa continha aí, senhores, velocidade do Superman vai ser menos, fazendo a continha aqui, tá, senhores? 0,88. Tá. O quê? Quilômetros por hora. Como que você sabe que é quilômetros por hora, Magno? Porque a velocidade do meteoro estava em quilômetros por hora, então a velocidade desse resultado também vai ser em quilômetros por hora. Agora vamos fazer uma análise aqui, tá, senhores? Vamos fazer uma análise. Por que esse sinal de menos? Que em direção à Terra, a velocidade é o quê? Positiva, mas o Superman está se afastando da Terra, por isso que apareceu esse sinal de menos no seu cálculo. Aqui na resposta, você quer saber qual é o valor, então por isso que não pôs nem mais nem menos. Aqui no seu cálculo, se você bateu esse resultado na calculadora, apareceu 0,888. Aqui ele deu o resultado aproximadamente. Então aqui, senhores, ó, é a letra E, tá? De elefante. Então aqui, senhores, é a letra E. Beleza? Vou pedir um favor para vocês. Não pegue somente a resposta e pule para o outro exercício. Por quê? Porque senão o YouTube entende que essa aula não tem importância nenhuma, porque um vídeo de meia hora durou 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto, porque o aluno só pegou a resposta. Se você pegou a sua resposta, seja grato. Pelo menos deixa o vídeo rodar, tá certo? Beleza? Já ganhei seu joinha aí? Vou para o exercício 2, tá, senhores? Vamos para o exercício 2. Exercício 2 fala o seguinte. Um pescador está em um barco em repouso. Então, vem cá, vamos começar a anotar, tá? O barco está em repouso. Então, a velocidade inicial do barco é quanto? É 0. Tá, senhores? Anotamos aí. Em um lago de águas tranquilas, ponto. A massa do pescador é de 70 quilogramas. Anotamos. Massa, tá? Massa do pescador, 70 quilogramas. Beleza? Anotamos isso aí. A massa do barco e demais equipamentos, então a massa do conjunto tirando o pescador, vale quanto? 180 quilogramas. Então, você escrever assim, ó, massa do barco, tá? Letra A. Suponha que o pescador esteja em pé e dê um passo para a proa. Dianteira do barco. O que acontece com o barco? Justifique. Se é um sistema isolado,
tá certo? Águas tranquilas, né? Aí ele fala para você, né? Desconsiderando os movimentos de oscilação e atrito viscoso entre o barco e a água. Então, é um sistema isolado do barco e o pescador. É só eles lá, certo? Que eu vou considerar. Se o pescador foi para a esquerda e o barco no início estava em repouso, quer dizer então que a quantidade de movimento antes, então vamos anotar isso aqui, ó, a quantidade de movimento antes é igual a quanto? A zero. E a quantidade de movimento depois, se é um sistema isolado, tem que ser igual a quanto? A zero. Então, vamos aqui, vamos escrever isso aqui, ó. Vou puxar aqui para o lado para você poder entender, depois a gente olha o texto, tá? Então, o que é quantidade de movimento? Quantidade de movimento é massa vezes quem? A velocidade. Antes, tá? Tá todo mundo parado. Pescador, barco, tá todo mundo quietinho. Então, a quantidade de movimento antes é zero. Depois, eu vou ter o pescador se movendo, então ele tem uma velocidade, certo? Então, é a massa do pescador vezes a velocidade do pescador, mais a massa do barco, lembrando que a massa do barco aqui eu estou chamando do equipamento junto, né? Vezes a velocidade do barco. Vai ter uma velocidade diferente, ela não vai estar parada. Por quê? Se esse resultado aqui eu considerar que ele é positivo, esse resultado tem que ser negativo e tem que ter o mesmo valor. Para dar quanto? Para dar zero. Eles têm que ser iguais, certo? Só que detalhe, a massa do pescador em relação à massa do barco, que a gente anotou lá, é menor. Ok? Conclusão, se a massa dele é menor, tá? Então a velocidade dele vai ter que ser o quê? Maior, a velocidade vai ter que ser maior e a velocidade do barco vai ter que ser o quê? Menor, tá, senhores? Não entendi. Vou colocar número para você, ó. Vamos colocar assim, ó, 2, tá? Vezes 5 menos, porque um tem que ser positivo, outro tem que ser negativo, né? 5 vezes 2. Por quê? A massa do pescador é menor que a massa do barco. Então, sua velocidade tem que ser maior que a velocidade do barco para dar o mesmo valor, um positivo e um negativo para dar zero. Agora, por que um é positivo? Então, o pescador vai estar em um sentido, e para ser negativo, porque massa é sempre positiva, né? Para dar negativo, a velocidade do barco tem que estar no sentido o quê? Contrário. Coloquei isso em forma de texto para você. Resposta da letra A, né? Para a situação descrita, pode-se afirmar que o sistema pescador-barco-equipamento é isolado, certo? E, portanto, a quantidade de movimento irá se conservar. Então, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento que depois. O barco, então, irá se deslocar no sentido contrário ao do pescador, para que no depois dê zero. Então, se o pescador foi para a direita, o barco tem que ir para a esquerda. Se o pescador for para a esquerda, o barco tem que ir para a direita, no sentido contrário. Para um ter velocidade positiva e a outro ter velocidade o quê? Negativa. Mas com menor modo de deslocamento. Isso significa, certo, que o barco vai ter uma velocidade o quê? Menor. Beleza, já vimos isso lá naquele cálculo. Já que a massa do barco com equipamento é maior do que a do pescador, como a gente já analisou. Beleza. Exercício 2, letra B. Vamos chegar aqui, senhores. Vamos lá. Em um determinado instante, vírgula, com o barco em repouso em relação à água. Então, qual que é a velocidade inicial aqui do barco? A velocidade inicial dele aqui vai ser quanto? Zero. Notamos isso. Beleza. O pescador resolve deslocar seu barco para a frente com uma única remada. Ponto. Então, o cara vai dar uma única remada, ele vai dar um impulso. Ó, impulso da primeira semana. Suponha que o módulo da força média exercida pelo remo sobre a água para trás seja de quanto? A força aqui, senhores, vai valer quanto? 250 newtons. Anotamos. Beleza. Show de bola. O intervalo de tempo em que os remos interagem com a água é de 2 segundos. Então, meu ΔT, certo? É de quanto? 2 segundos. Está aqui anotado. Admitindo desprezível o atrito entre o barco e a água. Então, ele está colocando um sistema isolado, né? Bonitinho aqui, né? Qual é a velocidade do barco em relação à água? Então, eu quero saber
qual vai ser a velocidade do barco em relação à água, a velocidade final. Eu tenho dois jeitos de resolver isso aqui. Jeitão 1, eu posso falar aqui, impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Quem é impulso? Força vezes a variação do tempo, certo? Ok? Que é igual, quando a força é constante, tá, senhores? É igual a massa vezes a variação da velocidade. A força vale quanto? 250. O meu tempo vale quanto? O meu tempo vale 2. A minha massa, agora que tá. Essa massa é a massa total, é a massa do sistema, tá? Então vou até anotar aqui, ó. A massa total, tá, senhores? É a massa do pescador mais a massa do barco com todos os equipamentos, que vai ser igual a quanto? 250 quilogramas, certo? Peguei o 270 mais o 180. Então aqui vai ser igual a quanto? 250 vezes ΔV, certo? Esse 250 está multiplicando, passa para lá o quê? Dividindo, tá, senhores? Então eu vou subir aqui para a gente ter espaço. Então vai ficar o seguinte, 250 vezes 2 dividido por 250, ok? Isso vai ser igual a quem? Vai ser igual ao meu ΔV, certo? Bom, 250 com 250, o que eu posso cortar? Meu ΔV vai ser igual a quanto? 2 segundos. Mas eu não quero o ΔV, eu quero a velocidade final. O que é o ΔV? O ΔV, tá, senhores? ΔV é a velocidade final menos a velocidade o quê? Inicial. No caso, a velocidade inicial vale quanto? 0. Então, nesse caso, o ΔV é igual a quem? É igual a velocidade final. Então, eu posso afirmar que minha velocidade final aqui será de quanto? 2 segundos. Beleza, isso é um jeito de fazer. Teria outro jeito de fazer? Sim, teria. Então, eu vou escrever aqui assim. Ou eu poderia pensar no quê? Eu poderia pensar, então estou falando de outro jeito, na segunda lei de Newton. Quem é a segunda lei de Newton? Força é igual a massa vezes a aceleração. Quanto que é a força? 250. Quanto que é a massa do sistema? 250 vezes a aceleração. Portanto, a aceleração é 250 dividido por 250. Então, a minha aceleração vai equivaler a 1 metro por segundo ao quadrado. Bom, achei a aceleração. Agora, eu vou usar meus conhecimentos de um movimento retilíneo uniformemente variado, que tem aquelas 3 equações. Magno, eu não sei o que é um movimento retilíneo uniformemente variado. Nesse canal, no playlist, você vai achar um playlist chamado MUV, e tem um curso completo para você de movimento uniformemente variado, tá, senhores? Então vamos lá comigo. Então eu vou usar a equação. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Aqui eu falo, vamos voar até, né? Outros falam, via vovó atrás do topo, né? Sei lá, escreve aí no comentário como é que você fala essa frase, ou se não fala, né? Velocidade final, não sei. Velocidade inicial, o corpo está em repouso, é 0. A aceleração é 1. E o tempo? 2. Então, a velocidade final é de quanto? 2 metros por segundo. Ou você faz usando seus conhecimentos de impulso e quantidade de movimento, ou você usa a segunda lei de Newton e o movimento uniformemente variado. Já ganhei o seu joinha? Se ainda não, vamos para o exercício 3, tá, senhores? Exercício 3. Universidade Federal de Uberlândia. Eu moro em Araguari, está a 30 quilômetros daqui. Está no meu quintal, Uberlândia, está no meu quintal. O pessoal de Uberlândia vai ficar bravo quando ver isso aí, vai falar que Uberlândia é quintal de Araguari. Ai, 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 uiuia. Um garoto brinca com seu barquinho de papel. Olha. Que tem uma massa igual a 30 gramas. Então vamos anotar. Massa do barquinho. Quanto que vale? 30 gramas. Beleza? Anotamos. E está navegando sobre um pequeno lago. Em certo instante, ele coloca sobre o barquinho sem tocá-lo. Por isso que é importante sem tocá-lo, porque o sistema vai ser isolado. Quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois, tá? Uma bolinha de isopor. E percebe que o barquinho passa a andar
com metade de sua velocidade inicial. Então aqui, senhores, ó, eu tenho uma situação antes. Aqui eu tenho uma velocidade inicial, que ele não falou, tá? Aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho... O que é isso, mano? Ah, um barquinho, meu filho. Você não tá entendendo. Você não assistiu One Piece? Você assistiu One Piece aí, ó? Isso aqui é um barquinho de pirata, certo? Eu tenho a massa, não sei a velocidade inicial do barquinho que ele tá andando, mas o que vai acontecer aqui? Isso aqui é a minha situação antes. Qual vai ser a minha situação depois? Na situação depois, ele está afirmando para você que vai colocar aqui dentro uma bolinha o quê? De isopor. Então, na situação depois, olha o que eu vou ter. Eu ainda continuo tendo a massa do barquinho? Tem. Ela continua valendo quanto? 30 gramas. Mas agora eu tenho a massa de quem? Do isopor. Eu sei essa massa? Não. Mas a velocidade que depois, ele falou que é o quê? Metade da inicial. Então, a velocidade aqui do barquinho no depois é metade da inicial. Meu Deus do céu, só tem letra nesse problema. Calma, não se apavore. Já afirmei em outros vídeos que quando o problema só tem letra, ó, delícia. O problema é que o aluno se apavora. Não fique nervoso, o tio está aqui, ó, para você. Seu irmão mais velho, que observa a brincadeira, resolve estimar a massa da bolinha de isopor, com base na variação da velocidade do barquinho. Desprezando efeitos relativos ao empuxo, ele conclui que a massa da bolinha é de... Porque quando você colocar aqui um peso maior no barquinho, esse barquinho, né, a tendência dele dar uma afundadinha, aí muda o empuxo, aí muda o arrasto. Mas como ele falou que é para desprezar isso, o sistema está isolado. O que eu sei então? Eu sei o quê? Que quantidade de movimento antes vai ter que ser igual à quantidade de movimento que depois. Lembrando que quantidade de movimento é massa vezes o quê? Velocidade. Quantidade de movimento antes. Antes eu só tenho o barco. Então vai ser a massa do barco vezes a velocidade do barco, que a gente chamou de velocidade inicial. Beleza? Que a gente nem sabe. Ok. No depois, eu vou ter um sistema que vai ser a massa do barquinho mais a massa de isopor, e eles vão estar um dentro, o isopor vai estar dentro do barquinho, vai ter a mesma velocidade. Então eu posso falar que é a massa do barco mais a massa de quem? Do isopor vezes a velocidade. Só que ele falou que a velocidade aqui é metade, então vai ficar V0 dividido por quanto? Por 2. Ok? Beleza? Vamos aqui comigo. Ó, vê se você concorda comigo, ó. Vê se você concorda. Essa velocidade inicial, ela está multiplicando. Vai passar para cá o quê? Dividindo. Então vai ficar velocidade inicial dividido por velocidade inicial. Todo número dividido por ele mesmo dá 1. Tipo assim, 2 dividido por 2 dá 1. Raiz de 3 dividido por raiz de 3 dá 1. E o 1 é elemento neutro na multiplicação. Então eu posso vir cá, ó, na velocidade inicial, ó, e cortar. Então, eu não preciso saber o valor da velocidade inicial. Eu só preciso saber que depois é metade, ok? Então aqui, vamos substituir valores. Quanto que é a massa do barquinho? A massa do barquinho é quanto? 30 gramas. E aqui vai ficar como? Vai ficar 30 gramas mais a massa do isopor, que eu não sei, e isso tudo dividido por quanto? Dividido por 2. Esse 2 está dividindo, passa para cá o quê? Multiplicando. Então vai ficar 60, que é igual a quanto? 30 mais a massa do isopor. Esse 30 a mais passa para cá o quê? Menos 60 menos 30, que é igual a quem? A massa do isopor. Então eu posso falar que a massa do isopor equivale a quanto? 30 gramas. Beleza? Letra D de dado. Já o aluno que já está mais experiente, que fez 30 mil exercícios, falou, ó, se eu tenho um corpo e coloquei uma massa e a velocidade dele caiu para metade, então tem que ter o quê? A mesma massa. Isso aí já é experiência de outros exercícios, tá? Eu acho que agora, se você ainda não me deu um joinha no mínimo, agora eu mereço, porque você viu aí que você perdeu o medo da letra, né, senhores? Bora para o exercício 4. No exercício 4, e agora sim, vou ganhar a inscrição no canal, vou ganhar um joinha, vou ganhar um comentário. Por quê? O desenho que está no PET, a figura que está no original, mostra um trenó sendo puxado por cachorros. E não é essa a situação do problema. Então, aquela figura te atrapalha a entender o problema. Eu que desenhei esse cachorro. Esse cachorro ficou top, hein, cara? O desenho que ficou bonito, hein? Vamos lá?
Unicamp. Imagine a seguinte situação. Um cachorro corre e pula para dentro de um pequeno trenó. Então, o que vai acontecer aqui, senhores? Esse cachorrinho aqui, ó, ele vai correr e vai o quê? Pular aqui dentro. Então, a situação que eu tenho antes é do cachorro correndo, certo? A situação que eu vou ter depois é que ele vai pular para onde? Para dentro do trenó. Então, eu tenho uma situação antes e tenho uma situação depois, certo? Então, parado. Então, qual é a velocidade do trenó antes? Vou colocar assim, a velocidade aqui do trenó, né? Velocidade do trenó aqui seria de quanto? 0 metros por segundo. Antes ele está o quê? Paradinho. Caindo nos braços de sua dona, que vai ser a situação depois. Em consequência, o trenó começa a se movimentar. Então, depois a gente vai ter uma velocidade. E por enquanto eu sei qual é essa velocidade do conjunto trenó, moça e cachorro? Não sei ainda. Por isso que eu coloquei um ponto de interrogação. Considere os seguintes dados. A massa do cachorro. Então, aqui, ó, massa do cachorro. Vale quanto? 10 o quê? Quilogramas. Cachorrinho gordinho. Massa do conjunto trenó e moça. Então, aqui, ó, a massa do conjunto aqui, ó, certo? A massa do trenó, eu vou colocar só a massa do trenó, tá? Vale quanto? 90 quilogramas. Já aqui, senhores, eu posso falar que minha massa vai valer quanto? 100. Por que eu posso falar que a minha massa vai valer 100? Porque vai ser a massa conjunto, vai estar tudo junto. Vai estar junto o cachorro, o trenó e a moça, e aqui vale 90 e aqui vale 10, então o total aqui vai valer quanto? Vai valer 100, certo? A velocidade, que eu não sei qual que é a velocidade do cachorro, né? A velocidade horizontal do cachorro imediatamente antes de ser seguro para sua dona, vale quanto? Vale, a velocidade do cachorro vale quanto? 18 km por hora. Beleza. Desprezando-se o atrito entre o trenó e o gelo, determine a velocidade horizontal do sistema trenó, massa, trenó, moça, cachorro, imediatamente após o cachorro ter caído nos braços de sua dona. Certo? Então é um sistema isolado, ok? Sistema isolado. Sendo um sistema isolado, o que vai acontecer aqui, tá, senhores? A quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento que depois, certo? Quantidade de movimento depois. Aqui vai ser uma colisão inelástica, tá, senhores? E a gente vai ver isso na próxima semana do PET. Tá? Quantidade de movimento antes. O que é quantidade de movimento, Max? Só para lembrar, a gente está fixando. Quantidade de movimento é massa vezes quem? A velocidade. No caso que a quantidade de movimento do trenó aqui vai ser zero, porque a velocidade dele é zero, independente da massa. Então, antes, eu vou ter só quem? O cachorro. Então, vai ser a massa do cachorro vezes a velocidade do cachorro. E depois? Depois, eu vou ter a massa do sistema, tá? A massa aqui de tudo junto vezes a velocidade do conjunto. Eu não sei, tá? Quanto que é a massa do cachorro? A massa do cachorro é 10. A velocidade do cachorro é quanto? 18. A massa total? 100. A velocidade? Não sei, que eu quero descobrir. Pois bem, então eu posso falar aqui, ó, que esse 100 está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Então a velocidade seria 10 vezes 18 dividido, isso tudo por quanto? Por 100, tá, senhores? Dividir por 100. O 100 está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. 0 com 0 eu posso o quê? Cortar. E aí eu posso falar o seguinte. A velocidade será 18 dividido por 10. E daria quanto? 1,8 km por hora. Essa velocidade foi dada em quilômetros por hora, tá? Nota aí que a velocidade aqui do conjunto ficou menor que a velocidade do cachorro, né? Beleza, show de bola. E aí, o que a gente vai ter? Possa ser que em um problema de marcar X, ele dê a velocidade em metros por segundo. Lembra? Se você não lembra, aqui nesse canal, no playlist Velocidade Média, tem a explicação por que é 3,6, como é que transforma. Então aqui eu vou usar a brincadeirinha de quilômetro por hora para metro por segundo. Quilômetro por hora para metro por segundo, diminuir a unidade. Isso vai me lembrar que eu vou dividir por quanto? 3,6. De metro por segundo para quilômetro por hora, eu vou o quê? Multiplicar por 3,6.
Certo, senhores? No caso de quilômetro por hora para metro por segundo, dividido por 3,6, eu posso falar que a velocidade dele seria quanto? 0,5 metros por segundo. Beleza, senhores? Espero que tenham curtido essa aula. Espero que se inscreveu no canal. No mínimo, espero que você tenha deixado um joinha e um comentário no vídeo. Fica com Deus. Fui! Acabou.